Olá pessoas de Delírios por Séries, eu sou a Mari e hoje eu tô vindo com um vídeo muito especial no canal que é sobre Crepúsculo. E eu sou muito fã de Crepúsculo, eu sou muito apaixonada por essa saga desde que quando foi lançada. Eu comecei a ler os livros em setembro de 2008, se eu não me engano, que foi na época que lançou o filme, certo? E eu li antes de assistir o filme, então eu consegui fazer com que outras amigas minhas também lessem o livro. E aí no final todo mundo foi no cinema, então foi muito legal. E é uma saga que, diferente de Harry Potter, que é minha mãe que me levou no cinema e eu comecei depois a acompanhar os livros, Crepúsculo foi uma coisa que eu comecei e quis começar a ler e que eu me viciei e me encantei e fiquei durante muitos anos fã da saga e tudo mais. Então eu tô aqui vindo fazer um vídeo muito especial, que é uma teoria. Eu não tenho certeza se isso realmente é, mas eu queria conversar com vocês e compartilhar essa teoria sobre a cena final da batalha do último filme Amanhecer e ela de um jeito que você nunca viu. Então vamos começar? Todo mundo sabe que a cena icônica da Batalha de Crepúsculo, ela é não é de verdade, mas como a Stephenie Meyer, que é a autora do livro, ela escreveu e criou todos esses personagens. A minha teoria é de que a Stephenie Meyer, ela está envolvida na produção do último filme. E eu tenho quase certeza que isso influenciou muito nas mortes da cena final e de que tudo não foi só aleatório, de tipo, nós precisamos matar pessoas e elas vão morrer, porque eu via que tinha todo um cuidado desse diretor de deixar a saga muito mais empolgante e dinâmica. E com ela tendo um dedinho no filme, me fez querer questionar de por que essa cena é desse jeito e por que ela acontece desse jeito, então vou explicar pra vocês. Pra mim, todas as mortes têm um significado, principalmente com relação a quem lê o livro, porque como você sabe, essa cena não acontece de verdade no livro. E eu, quando vi no cinema, eu fiquei muito chocada, porque eu não acreditava que os personagens que eu gostava estavam morrendo. Só que a gente tem que reparar que no livro não tem toda essa coisa, essa versão de paternidade que o Carlyle, esse destaque paterno que o Carlyle tem em Amanhecer Parte 2. Só que toda essa é uma construção feita para você meio que gostar muito do personagem, entender toda essa relação do Edward virando pai e o Carlyle ser o criador dessa família, e porque ele é a primeira pessoa a morrer nessa batalha. Mas ele não morre de uma forma simples, toda morte tem um porquê e vamos dizer, uma ironia entre eles. Então, o Carlyle, ele é o primeiro que, quando ele voa, pula entre o Volturi, o Aro, e aí o Aro arranca a cabeça dele e queima. Isso é um grande choque, porque você vê um personagem que criou todo esse clã morrendo. Só que na história dele, ele nasceu na antiga Londres, e o pai dele era um pastor anglicano, que ele participava, tipo assim, ele era um cara que perseguia lobisomens, vampiros e bruxas e qualquer pessoa que tinha relação com o lado oculto da igreja. E aí ele tacava fogo e queimava muitas pessoas inocentes por causa disso. E teve um momento que ele olhou pro Carlyle, que ele já estava com uma idade avançada, já era um adulto naquela época, de 20, 21 anos, sei lá. E aí ele deixou o Carlyle sob o comando dessas perseguições que eles faziam, né? Só que quando o Carlyle foi atacar um clã que vivia debaixo do esgoto, não deu muito certo, ele acabou sendo mordido, e aí ele passou a virar vampiro, porque o pai dele era um pastor que perseguia, e ele virou um vampiro, igual em Harry Potter, que o Remo Lupin virou um lobisomem, porque o pai dele caçava lobisomens. É mais ou menos isso a história. E quando você vê ele nascendo, sendo o primeiro que morre, e ele morrendo sendo queimado, eu acredito que tenha sido só uma ironia da Stephenie Meyer de mostrar que, tipo, nem todo mundo poderia sobreviver e que o Carlyle seria essa pessoa que daria vida pela família dele. E aí agora eu vou te explicar por que as outras mortes são e quais são os significados que tem no livro. É que no livro eles explicam mais ou menos como é que funciona a questão do Aro lidando com clãs muito fortes. O Aro é uma pessoa muito ambiciosa, ele sempre quer juntar forças, ele quer tipo montar um clã Power Rangers de superpoderes, e é por isso que ele precisa da Alice, ele gosta muito da Alice e ele quer muito o Edward no clã dele. Então, em vez dele atacar os clãs, ele não tem mania de fazer isso. Por quê? O que acontece? Ele já tem muitas pessoas na guarda dele que têm poderes. Uma delas é uma vampira que consegue ver quem é o líder
para eles atacarem primeiro. Então por isso que o Carlyle é o primeiro personagem a morrer, porque ele é o líder. Então quando você mata o líder de um clã inimigo, você meio que já mexe com as emoções daquele clã. E aí vem a segunda parte de por que o Jasper é o segundo personagem a morrer. Gente, o Jasper é o meu personagem favorito, então vocês não estão entendendo o quanto eu sofri naquele cinema. O Jasper é um personagem que controla as emoções, o que é uma ironia porque ele não consegue controlar as próprias emoções. E isso é muito incrível e isso é muito legal de você ver como a Stephenie Meyer, ela sempre faz as coisas para ter um pouquinho de ironia sim. Então, o Jasper é uma pessoa que já estava acostumada com batalhas, ele já participou de diversos clãs, ele já participou de diversas guerras. Ele é um soldado nato e é um vampiro que tem muitas batalhas. Então, o que acontece é que você também precisa tirar esse personagem para você mostrar para os telespectadores que o clã está mais enfraquecido sem o seu líder e sem o seu, vamos dizer, o seu guerreiro mais forte. Porque o Jasper, quando a gente viu em Eclipse, ele que ensinou as pessoas a lutarem. Então, quando você tira ele, você tem um apego emocional porque ele é par romântico da Alice, mas também você tira um bom combatente, um estrategista e um soldado mais forte, que ele era bastante forte. Outra coisa que eu queria falar muito pra vocês é que a relação dos poderes da Jane e do Alec. Porque são eles que ajudam a matar o Jasper, mas se você reparar é o que acontece. Eles foram resgatados pelo Aro porque eles estavam sendo meio que julgados como crianças demoníacas, certo? E aí eles foram queimados, eles estavam indo ser queimados na fogueira, porque eles eram uns capetas já em vida. E eles sentiram, tipo, a fumaça e meio que sentiram o calor da fogueira tentando queimar eles, mas o Aro resolveu, viu que eles tinham potencial e salvaram eles. E eu acredito que também seja por isso que os poderes deles são de dor e o Alec é uma fumaça preta, porque a fumaça indica quando queima, você inala essa fumaça e você morre dessa fumaça, e a dor excruciante que a Jane consegue meio que compartilhar, assim, tipo, ela olha pra pessoa e ela causa aquela dor, porque quando você é queimado, você tem uma dor muito forte, porque queimar é uma dor física também. A Stephenie Meyer preferiu não queimar ela, fazer de fogo porque ela já botou em outro, mas você entende essa relação dos personagens com a fogueira. E aí então que perdendo aquela pessoa que controlava, você começa a ter uma ideia de revanche. Eles precisam estar ganhando de alguma força. Então quem mata o Alec é o Emmett porque ele é um personagem forte. Então ele é um personagem que ele consegue usar a força dele, ele não é um personagem sentimental, ele sempre foi mais de gostar de uma batalha, gostar de uma briga, então ele é o primeiro personagem a mostrar que o lado do clã Cullen, eles têm algum tipo de vantagem, eles podem também matar as pessoas. E aí ele mata o Alec. Agora nós vamos para a terceira morte dos nossos clãzinhos e vamos para a primeira morte dos nossos lobinhos favoritos. É muito injusto a morte desse personagem, que é pela Jane. A gente sabe que ela é uma personagem sem coração, ela é super cruel, ela não importa quem ela tá matando. E aí chega o Seth, que é o personagem, é o lobinho mais jovem da matilha, e ele é sobre alegre, ele acredita nessa relação de que lobos e pessoas podem ser irmãos, e ele sempre, ele leva toda essa ideia de luta e de ser um lobo muito como um conto de fadas mesmo. E ele é o primeiro personagem a morrer na mão da Jane, e que ele é abraçado da forma mais desonesta por um vampiro por trás. E aí eles quebram todos os ossinhos dele, por isso eu acho que quebra meio que o pescoço dele, todos os ossos, e ele vai e morre. Então é essa relação de que nem a pessoa mais inocente da história ela tá suscetível a escapar de um final cruel. Mas é muito importante porque a Lia, que é a irmã dele, também tá nessa batalha e ela sempre foi contra isso, então ela olha pro irmão dela e a gente sente toda aquela dor que ela tem de, tipo, ela perdeu o pai dela. Nos livros ela perdeu o pai dela porque ele teve um ataque do coração, porque ela virou uma loba na frente dele, não foi igual a história que ele meio que tem um ataque do coração porque ele vê a Victoria. Eles fizeram isso pra não ter um peso muito grande na personagem, mas nos livros ela já tem essa ideia.
Então, ela sempre foi protetora ao Seth. E ela ver ele morrendo pela Jane é muito cruel e faz você ficar muito triste, porque você acha que eles estão recuperando o poder e que eles estão dando certo, e aí você olha e fala, meu Deus, o Seth morreu. E aí você fica descompensado, você fica sem reação, e é mais ou menos isso que choca, é uma morte que choca. Então você vê o Jacob, quando a Lia ruiva pra ele avisando que o Seth morreu na batalha, o Jacob, ele fica enfraquecido, ele se sente muito culpado, porque ele perdeu uma pessoa da matilha dele, que só tinham 3 pessoas, e ele tem que salvar a Renesmee, mas ele não queria que o Seth fizesse parte daquilo, ele não queria que ele fizesse parte da matilha dele. Então tem essa questão de arrependimento, dor e tristeza naquela cena ali, e aí você vê que também o Jacob, ele tá entendendo o que tá acontecendo na batalha através do pensamento da Lia. E aí a gente tem a segunda parte, que é eles perdendo mais uma vez e você não acreditando que tá morrendo todo mundo junto. E que o Benjamin, que é um personagem que ele é bem forte, porque ele controla os 4 elementos naturais, que ele vê que tá dando tudo errado e que se ele não fizer alguma coisa vai dar ruim. E aí ele vai e soca no chão e parte aquele negócio em 2 para mostrar que realmente tem uma divisão, é uma questão simbólica. Então ele divide em 2 para que não fique muito fácil de ter acesso entre um e outro e para ele proteger aquelas pessoas que ele gosta. E aí aquela cratera é dividida porque ela também tem uma explicação que eu vou mostrar para vocês. E aí começa a cair, abre aquela cratera, o pessoal começa a chutar geral do clã do Volturi dentro do buraco, e aí você começa a ver que eles estão conseguindo reverter o número, porque os Cullens são em menos número do que o pessoal do Volturi, e no livro, gente, é muito mais gente do que ali. No filme é poucas pessoas em relação ao livro. No livro são milhares de pessoas que estão assistindo, porque o Aro gosta de mostrar que ele tem poder, então ele leva praticamente a Itália inteira para olhar e falar assim, olha como eu sou forte, como é que eu consigo lidar com essas pessoas. No diálogo e tudo mais. Só que aí no filme, como tem essa cena diferente, eles fizeram diferente, tiveram que diminuir para também não ficar muito injusto, né? E aí, vamos lá. Por que que essa cratera foi aberta no meio do nada, sem explicação? Bem, pra quem não sabe, no meio da luta a gente começa a ver, e aí a gente começa a notar que a Esme, que é a mãe de todo mundo, ela pode cair naquele precipício ali e morrer. Só que isso tem uma relação com a história dela quando ela foi transformada. Pra quem não sabe, ela era uma garota jovem e ela gostava de se aventurar, de fazer coisas, e ela não queria casar, só que a família dela impôs que ela casasse, e aí ela casou com um cara que era super abusivo, que batia nela. Só que aí quando ela ficou grávida, ela dedicou toda a vida dela pra esse neném. Esse neném nasceu e tudo mais, só que ele acabou morrendo com um problema. E aí, ele continuou sendo muito abusivo e ela falou, cara, eu não consegui ter meu filho, não consegui nem ter a pessoa que eu mais amava, que era meu filho, então não tem motivo mais nenhum pra viver. E aí o que ela faz? Ela se joga de um penhasco, mas ela não morre, ela fica muito ferida, quase morrendo, e aí ela é atendida pelo Carlyle. E aí o Carlyle lembra que ele já atendeu quando ela era bem novinha, que ela tinha caído de um cavalo, e ele achava ela bonita, ele se interessou, eles tiveram um flertezinho quando ela era jovenzinha. E aí ele foi e decidiu transformar ela porque ele entendeu que ela era uma personagem que tinha ela ainda tinha muito pra viver e que ela tinha que sair desse sofrimento, porque ela se suicidou. E aí no meio da cena, ela praticamente cai num penhasco, junto com um guarda Volturi. E aí você vê essa ironia de novo, de ela se tacou no penhasco, teve a segunda chance, e aí ela vai morrer por causa de um penhasco de novo. E aí não, quem salva ela é a Lia. A Lia tem uma grande importância de mostrar, é que a Lia, se você reparar, ela nunca aceitou essa ideia de família dos Cullen. E a Esme era sempre uma personagem que tentava agradar ela e tentar mostrar que ela estava do lado dela. E a Lia salvando mostra que, mesmo ela tendo perdido o irmão dela e largado a batalha de vez, porque ela perdeu a família dela, ela olhou e ela entende que a Esme também tá perdendo a família dela e ela não vai deixar a Esme morrer. Então ela vai e salva e literalmente dá a vida dela pela Esme, o que é muito bonito. E você vê na cara da Esme que quando a Lia tá caindo e ela olha e ela tem uma dó, porque a Esme não queria que isso acontecesse também. Ela não queria perder a Lia, porque ela vê a Lia como se fosse uma filha dela também, sabe? E aí a gente tem a cena em que o Demetri, que é um dos outros
um dos outros principais da Guarda Volturi é morto porque ele tenta matar o Eddard, e aí ele não consegue porque o Eddard volta igual um macaco-aranha, e aí ele vai e mata o Demetri. O Demetri, ele tem uma habilidade de rastrear as pessoas, ele é tipo o Jaime, só que eu acredito que ele seja mais forte porque o Jaime tinha essa questão obsessiva de seguir cheiros, e ele era nômade e ele não parava quieto. Mas ele tem essa habilidade de rastrear as pessoas como se ele fosse, tipo, ele implementa aquele chip, ele olha pra pessoa, ele implementa aquele chip e ele rastreia as pessoas. Então a morte dele é muito importante porque ele é um membro muito importante da Guarda Volturi. Então o Aro perder ele é tipo como perder um grande guarda talentoso que o Aro tinha. Então é só por isso que ele morre. E aí, então, chegamos no momento que eu amei, que é da Alice com sangue nos olhos indo atrás da Jane, porque ela matou o amor na vida dela e ela não vai deixar barato. Vai lá, e aí a Bella fica lá lançando escudo pra Jane não atacar ela e não fazer com que ela deixe de perder o foco. E aí ela vai na Jane, luta contra a Jane, dá um monte de coisa e tudo mais, arranca a cabeça dela e dá a cabeça dela pros lobos comerem. O que é uma ironia, porque ela não gostava dos lobos, ela sempre teve essa coisa da questão do cheiro. E aí ela fala que dá a comida, né? Ela dá tipo meio que, toma aqui, Totó, vem cá comer aqui essa cabeça dessa filha da mãe. E é muito legal e é uma cena que eu fiquei muito impactada. A Alice é uma das personagens mais queridas, então faz sentido ela ter essa vingança. E é aí que a gente tem o quadro sendo revertido de que sim, eles podem conseguir matar todo mundo mesmo que tenham perdas. E aí você no cinema, você se sente muito empolgado porque você quer ver o jogo virando literalmente, sabe? E aí o Aro começa a perceber que ele tá perdendo muitos dos personagens muitos dos vampiros que são talentosos. E aí que entra o Caius, que é um dos 3 principais e que ele já não aguenta mais. Ele sempre foi um personagem impaciente e ele não lida com essa perda. Então ele é o primeiro que vai atacar e ele logo ataca o clã Denali, que tem uma questão muito pessoal com ele. O que acontece? O Caius, ele sempre foi um personagem que ele gosta de estar nesses lugares em que as pessoas meio que, quando tem uns traidores, ele gosta de ver os traidores morrerem, ele gosta de ver essa destruição em massa das crianças, quando era das crianças imortais. Ele sempre foi esse cara que perseguia quem não seguia as regras dos Volturi, certo? Ele gostava, ele se divertia com isso. Então, as Denali, que tem toda a história que a gente vê nas histórias, que elas tiveram uma criança imortal e eles foram lá, os Volturi foram lá e mataram, e aí foi ali que eles perderam um membro muito importante da família Denali, que foi a mãe Denali. Quando ele ataca elas têm uma questão de vingança pessoal contra ele, porque ele se divertiu quando a mãe delas morreram. Ele gostava de ver as pessoas se ferrando. E aí a cena da morte dele e delas se vingando é exatamente nesse ponto, porque ele é um dos principais personagens que elas odeiam, sabe? Já o Marcos, ele é um personagem totalmente o oposto. Ele é um personagem que ele não aguenta mais ser um líder Volturi. Ele passou durante muitos anos tendo aquele trio, ele é um personagem que ele não vive mais porque na história ele perdeu a esposa dele porque ele ia em algum momento trair o Aro, mas o Aro não podia perder o Marcos porque ele era um dos principais. Então ele arrumou um plano, fez com que a esposa dele fosse morta, sem que ele soubesse, e usou pessoas da guarda dele para fazer com que o Marcos estivesse... Ele faz, na verdade, o Aro manipula todo mundo para poder ficar no clã dele sem que ele quisesse, porque ele tem uma pessoa na Guarda Volturi dele que faz influenciar a cabeça das pessoas achando que elas realmente querem ficar naquele lugar. Então por isso que ele tem um clã muito grande, por isso que ele é o líder dos vampiros, né? Certo? E aí, nessa cena em que vão atacar o Marcos, quando ele abre os braços e fala assim... finalmente alguém tá ali pra derrotar eles e que finalmente ele vai poder morrer. Ele vai poder livrar esse mundo de dor e sair daquela escravidão que é fazer parte do clã Volturi. Então muita gente não entendeu, acha que ele só tava entediado. E realmente ele tava entediado. No livro tem uma descrição que ele fica tão quieto, tão imóvel, que parecia que ele já tinha se tornado parte da decoração do Palácio Volturi, sabe? Então ele era entediado, ele não aguentava mais e ele queria que alguém derrotasse eles. Então nós viemos pro último momento, que é finalmente quando a gente o Aro percebe que ele que vai ter que resolver a parada, porque ele vê que o Eddard e a Bella, eles são bem fortes, e o amor deles por ter gerado a Renesmee é tão forte que várias pessoas estão ali matando várias pessoas do clã dele.
ele vai atrás de resolver a parada, só que é muito legal o contraponto da ambição que o Aro tem em reunir essas pessoas. Ele olha e fala, nossa, a Bella é uma pessoa talentosa, o Edward, eu preciso muito ter o Edward e a Alice no meu clã. E a ambição dele de ter essas pessoas talentosas foi tão grande que ele não percebeu que o amor do Edward e da Bella, eles podem ser maior do que tudo isso. Então tem essa questão de que eles trabalham juntos e aí conseguem derrotar o Aro. Mas aí, se você não reparar, quando eles derrotam e tiram a cabeça do Aro e bota, e aí ela vem com uma tocha, você consegue ver um monte de gente do clã dos Voltures atrás dela indo atacar a Bella. O que faz você perceber que eles não sobreviveriam àquele ataque. Mesmo eles tendo matando, a Bella morreria e, consequentemente, o Edward morreria porque ele não conseguiria viver sem a Bella. E essa é a explicação mais plausível de que essa ideia dessa cena sempre esteve na cabeça da Stephenie Meyer. Porque o que acontece? Quando a Alice escreve e deixa pra Bella aquele papel de que gera um passaporte pro Jacob e para a Renesmee, é que ela já teve essa visão em algum momento. Só que no livro ela deixa passar porque não faria muito sentido na explicação e no conceito da questão do livro ser um jogo de xadrez e ter essa coisa de convencimento e tudo mais. E mostrar que talvez ela quisesse fazer algum outro livro em algum futuro para mostrar alguma batalha épica, mas no filme, como precisa ter esse apelo emocional de batalha e tudo mais, e como era o último filme, eles fizeram essa cena na batalha, mas eu acredito que a Stephenie Meyer realmente tenha aparecido nessa cena. E por quê? Como a Bella já ia morrer e ela tem essa consciência de que ela ia morrer, a Alice já poderia ter visto isso em algum futuro. E é essa a ideia, o futuro ele muda, então ele pode acontecer, ele pode não acontecer. E é por isso que ela mostra essa visão pro Aro no filme. É então que quando a gente volta e percebe que é tudo finalmente era só uma das visões da Alice e que aquele era um possível futuro do que iria acontecer, a gente percebe que o Aro ele não tá disposto a fazer aquilo, porque ele é um personagem que ele não quer lutar, ele não quer perder a guarda dele, ele não quer perder o poder dele, ele é muito ambicioso e ele sabe que ele perdeu a batalha agora, mas ele não perdeu a guerra. Então pode ser que em algum outro momento ele consiga aqueles personagens. E aí ele fala, não, gente, tá legal, vamos deixar. Eles mostraram realmente, convenceram pra gente, sou muito bonzinho aqui, vou deixar vocês viverem. E é a vida que segue. Então eu acho muito legal essa ideia, porque praticamente a Alice dá um checkmate nele e fala, olha, amado, se você fizer isso aqui, você vai morrer, porque eu estou vendo aqui e você tá vendo que realmente isso é verdade. E eu acho essa uma cena icônica, eu acho essa ideia icônica, e eu, por ser muito fã da saga e gostar muito dos personagens, quando eu fui ver pela terceira ou quarta vez, eu comecei a analisar as mortes e comecei a pensar, eu tenho essa teoria há mais de 10 anos. Só que há 10 anos atrás eu não tinha um canal no YouTube, não tinha essa questão de que as pessoas gostavam de Crepúsculo. Eu sempre era muito zoada por gostar de Crepúsculo e falavam, esse filme é muito ruim, mas eu tenho certeza que todo mundo acha essa cena icônica e muito legal. Então, conta pra mim se você acha que essa relação, dessa teoria que eu tenho de que a Stephenie Meyer se meteu aí nessa história e fez essas mortes aí, ou você acha que foi uma coisa aleatória, que isso é tudo bobeira e é viagem minha. Comenta aí o que você não sabia, se você sabia essas curiosidades da história, e fala pra mim se você já leu os livros e se você gostou. Um beijo e até a próxima, porque eu pretendo voltar e se você quiser saber, eu vou tentar fazer alguns vídeos contando a história de cada personagem, porque eu acho que é muito legal, muito interessante e mostra que a Stephenie Meyer, ela não criou só vampiros que brilham, ela criou vampiros com histórias, criou vampiros com poderes e relações e toda essa questão de... Ela teve que destrinchar a história para ver cada um que vivia. A gente viu que o Eddard morreu de um jeito, o Carlyle, e eles são de tempos e épocas diferentes. Então ela teve todo um trabalho para desenvolver essa história. E eu acho muito ruim quando as pessoas menosprezam um livro porque falam que eles brilham, o primeiro filme é muito ruim. Mas não é, sabe? Ele é um livro muito bem feito, um romance muito bem feito, e eu tenho muito orgulho de ser fã de Crepúsculo desde o começo. Outra coisa, eu queria agradecer muito, 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 muito ao Matheus, que vai editar esse vídeo, e ele vai estar bonitinho, eu tenho certeza que ele vai estar muito fofo, e eu vou postar com muito amor e carinho pra vocês. Então é isso, tchau!